boa noite para você que está aí em casa. Agora a gente começa direto com o repórter José Paes, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Estou na zona norte de São Paulo para trazer as últimas informações do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva de hoje. Tem muita informação importante, tem jogador chegando ao Corinthians, atacante, emprestado até o final dessa temporada. Tem jogador que não foi muito utilizado pelo técnico Dorival Júnior, que está saindo, estava afastado, está deixando o clube. E o Marcelo Paz, o homem forte do futebol do Corinthians, esteve na sede da Conmebol para um evento importante, encontrou Gianni Infantino, presidente da FIFA. A gente vai falar muito sobre esse encontro também aqui no Gazeta Esportiva e, claro, vamos projetar o jogo do Timão, a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro amanhã diante do Bahia, lá no estádio da Vila Belmiro. Mas agora a gente sai daqui de onde eu estou e vamos conversar com o Marcelo Baceggio, que tem as informações do Palmeiras no Gazeta Esportiva de hoje. Boa noite, Baceggio. Boa noite, José Paes. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O Palmeiras se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Atlético Mineiro fora de casa. E para essa partida, o técnico Abel Ferreira terá um desfalque de um jogador que tinha acabado de voltar a ficar à disposição. Pois é, a bruxa está solta pelos lados da academia de futebol e tem também informações sobre a reformulação no elenco palmeirense em meio às disputas do Campeonato Paulista e agora também do Campeonato Brasileiro. Muita gente saiu, pouca gente chegou, mas ainda tem muitos nomes que podem acabar se transferindo para o Verdão. Essas e outras informações você acompanha, é claro, no Gazeta Esportiva de hoje. E é claro que o Gazeta Esportiva tem muito mais notícia para você aí de casa. Olho na tela. No São Paulo, Rafinha é apresentado como novo gerente esportivo e manda recado para a torcida. Hoje começa uma nova etapa no São Paulo. Pode confiar. Só falta assinar. Rony está muito perto do Santos. Já o Flamengo se aproxima de acordo com o West Ham para fechar com Paquetá. Agora, no Gazeta Esportiva. É isso aí, seu final de tarde chegando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Muito boa noite, tetracampeão Miller. Boa noite, Michele. Você tá sério? Quero saber tudo que você achou da apresentação do Rafinha, hein? Muito boa noite, Alexandre Silvestre. Tudo bem? Novos rumos no São Paulo. O São Paulo precisa ser refundado na filosofia, na ética. É isso. É isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, o Gazeta Esportiva hoje tem muita informação para vocês aí de casa. Prepara o café com leite, o pão com mortadela, se segura no sofá, na poltrona, que a gente volta já já. De volta, pessoal, e a gente vem falando sobre a boa fase do Endrick no Lyon. Mas agora eu jogo a pergunta para você aí de casa. Entre lá no site gazetesportiva.com e responda. O Endrick merece uma chance em amistosos da seleção antes da Copa do Mundo? Sim ou não? Participe lá, votando no site gazetesportiva.com. E agora eu jogo a pergunta para os dois craques da mesa aqui. Miller, ele merece, já por essa atuação no Lyon, fazendo 3 gols, merece ser convocado? Esse é o problema do brasileiro, que é imediatista, né? Porque ele fez 2, 3 golzinhos lá, ele tem que ser convocado para a seleção brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Ancelotti já tem o grupo na mão, ele mesmo disse, 90% do grupo já está formado. E ele tem algumas dúvidas, que é normal, até porque ele está chegando agora, mas dificilmente, claro, o Endrick é uma nova geração, Estevão, etc. Eles é uma nova geração, futura geração da seleção brasileira. Mas eu acho que tem jogadores na cabeça do Ancelotti na frente do Endrick. Tá, e você, Silver? Bom, a opinião é minha, né? Não é o que deve acontecer, é a minha opinião. A sua opinião e depois você fala o que você acha que deve acontecer. Eu acredito que ele merece uma chance. Para mim, seleção é momento. Claro que é um momento bom dele, curto, mas ele já provou com menos de 18 anos que ele tem potencial. Tanto que deu um título brasileiro ao Palmeiras, colocando a bola debaixo do braço e resolvendo naquela campanha do último Campeonato Brasileiro em que o Palmeiras se sagrou campeão. Então, você falou que futebol é momento, né? Mas esse momento já passou. Mas o momento dele agora é bom. Mas ele voltou a jogar. Dois jogos. Mas ele não estava nem jogando, Miller. Quer dizer, o campeonato francês é eu até mamão acho com que açúcar. Tudo isso é verdade. Mas o Endrick, para mim, fez uma má escolha. Quem sou eu para dizer o que o Endrick deveria fazer da vida dele? Aí concordo contigo. Ele botou muito dinheiro no bolso, mas foi pro Real Madrid e não conseguiu jogar. Agora ele
começa a jogar e já demonstra a capacidade que ele demonstrou com a camisa do Palmeiras. Para mim, ele merece uma chance, sim. Personalidade tem. Bateu bem esse pênalti, Miller? Perfeito. Foi bem, né? Esperou o goleiro Cavadinha. cair, esperou o goleiro cair e tocou no outro canto. Tá certo. Beleza. Agora, para embasar o nosso debate sobre o Endrick, gostaria de levantar a comparação com os atacantes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti nos últimos amistosos. Então, olha só. Vamos lá. Colocando aí na tela. O Endrick é melhor do que o Martinelli? Quem é melhor, Endrick ou Martinelli? São posições diferentes, né? O Martinelli, ele não é um atacante como o Endrick, né? Tudo bem que o Endrick jogou muito tempo no Palmeiras de meia atacante, não de atacante lá na frente, né? Eu acho que, bom, bola por bola, eu fico com o Endrick. E vocês, Endrick mais talentoso. Prefiro o Endrick nesse duelo. Eu quero dizer o seguinte, é rápido, tá? Eu quero só acrescentar que o Endrick não é o novo Romário. Agora, pro que temos aí no futebol brasileiro e mundial, ele é um jogador top de linha. Endrick. Então, ponto pro Endrick, eu também fico com o Endrick. Próximo jogador, quem é melhor? Olha lá, Endrick ou o Pombo, Richarlison? Disparado o Endrick. Eu também sou mais o Endrick. E você, O Alexandre? problema é esse, Sim. né? Silvestre, o problema é esse. Ele é muito mais jogador que o Pombo. Só que o Ancelotti gosta do Pombo porque já trabalhou com ele, tá na Europa, aquela coisa toda. Já tem mais experiência, exatamente. jogou Copa do Mundo. Tem sido convocado constantemente pelo Ancelotti. Eu não levaria o Pombo. Aí eu levaria o Endrick. Bom, Na frieza da análise, Endrick. por enquanto está dando o Endrick em relação ao Martinelli e em relação ao Richarlison. Próxima comparação, quem é melhor? Endrick ou Matheus Cunha? Apesar de que o Endrick não é um atacante como o Matheus Cunha, mas eu fico com o Endrick. Também fica com o Também Endrick. fica com o Endrick. Isso porque você falou que não ia levar o Endrick, hein? Vamos lá. Você viu com esse Agora- embasamento. Eu tenho que opinar também. Então agora vamos lá. Endrick. Endrick também por quê? Vai. Porque eu acho ele mais jogador que o Matheus. Ponto para o Endrick. Eu também fico com o Endrick. Próxima comparação, quem é melhor? Endrick ou João Pedro, Miller? Endrick. Também por quê? Porque o Endrick, como eu disse, ele é um jogador que ele é muito mais multifuncional. Ele joga em várias posições. Esse outro jogador aí, não. Ele é específico. Tá. E é um jogador, assim, brucutu. Eu não gosto de jogador atacante que não tem técnica, né? E o Endrick tem muita técnica. Silver no Endrick, pique. explosão muscular, artilheiro, isso. decidiu o campeonato, tem mais talento, Endrick. Eu gosto dessa explosão dele. Próxima comparação, Endrick ou, na tela, Caio Jorge, no pique. Aí, você viu que a é pesquisa, o momento. a pesquisa, o Endrick deve vir para a seleção ou não? É. Aí é que eu te falo. E o Caio Jorge, que foi artilheiro no ano passado? Pra você, E o entre Pedro, Endrick que já foi e uma Caio Copa Jorge. do Mundo. Eu acho que lá na frente, o Caio Jorge é atacante específico. O Endrick não é um atacante específico. Então, Caio Jorge, pra Caio você. Jorge. Alexandre Difícil, Silvestre. cara, eu vou levar em consideração o grande momento do Caio Caio Jorge, Jorge. principalmente no ano passado, né, que ainda se estende para essa temporada. Nessa aí eu fico por detalhe com o Caio Jorge. Próxima comparação, tem mais. Endrick ou Luiz Henrique é a última comparação de hoje. Começa você, Silvestre, por favor. Endrick, Por quê? No pique. porque eu considero mais jogador que a comparação. O Luiz Henrique. E O Luiz você, Henrique. Miller? Não, eu acho que o Luiz Henrique não perde pro Endrick. Principalmente na força. O Luiz Henrique teve um amistoso aí, ele entrou e virou um jogo. Né, pela seleção brasileira, quer dizer, então o Luiz Henrique não deve nada para nenhum atacante do futebol brasileiro. Tá o Luiz Henrique é certo. muito bom Mas jogador. o Endrick, quando teve chance lá, meteu ferro lá, jogou na Espanha pela seleção brasileira, fez gol no Santiago, na seleção francesa. Fez gol nas Bom, primeiras você que está em casa, partidas agora dele. vote lá no site gazetesportiva.com, beleza? Agora nós vamos falar de um outro ex-atacante do Palmeiras. A LDU anunciou a contratação, sabe de quem? Do Daverson, que estava sem clube desde a saída do Fortaleza na semana passada. O Daverson, de 34 anos, vai jogar a Libertadores, minha gente. Pois é, vocês acharam que é uma boa Daverson na LDU? Ele é um jogador que é muito conhecido na América do Sul, não só pelos gols, pelo gol do título do Palmeiras numa das Libertadores, naquela final contra o Flamengo, como também pelo comportamento dele, expansivo, divertido, muitas vezes exagerado. Eu gosto de jogadores folclóricos que resolvem também fazendo gols. Acho que ele passa do ponto, mas a contratação é boa. Gosta do Daverson, Miller? No atual futebol de hoje, a LDU também não tem grandes jogadores, né? O Davidson vai se encaixar sim, até porque ele é muito físico e ele sabe usar o seu físico. Acho que vai...
Agora tem novidade no Santos. Pois é, o atacante Rony está muito pertinho de ser anunciado como o novo reforço do Peixe. Só falta a assinatura do contrato para o ex-palmeirense vestir oficialmente a camisa do clube. O acordo com o Santos ficou ainda mais viável, né, depois que as conversas com os Corinthians esfriaram. A informação que o nosso repórter Thiago Salazar trouxe é que a péssima repercussão entre os torcedores corintianos pesou para esse recuo do Timão. O que vocês acharam? O que vocês acham também do Rony no Santos? Eu acho que vai ser um sucesso. Olha, ó, Rony, Gabigol, Cara, o Santos dos clubes Neymar, paulistas é o que está contratando melhor, na minha opinião. Eu O acho Gabigol, ótimo. Rony, renovou com o Neymar, aí depende do Neymar, né? Dar ou não, entregar ou não ao longo da temporada. E esse negócio de, o Rony é muito identificado com o Palmeiras. Cara, o primeiro jogo, não foi pro Corinthians por causa disso, talvez também por causa disso. Cara, qual é o problema? É o primeiro derby que tiver que ele fizer um gol a favor, a torcida já esquece. O clube não pode ser dirigido pelo gosto da torcida. Claro que a gente tem que levar em consideração a opinião popular, mas não a esse ponto, Miriam. Infelizmente hoje a rede social condiciona bastante a decisão dos dirigentes, né, dos clubes, né? Infelizmente, eu não gosto disso. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O jogador profissional, ele está sujeito a estar hoje aqui, amanhã em outro clube, do outro lado do mundo, Michele. Então acho que é uma boa contratação, eu gosto do Rony, acho que ele vai dar um grande contributo para o Santos. Boa contratação, o Rony vai jogar muito no Santos, até porque perto do Gabigol e do Neymar, o futebol dele tende a crescer. Sabe o que é legal do Rony? Ele queria fazer o gol de bicicleta, ele treina, erra, é ridicularizado, continua e faz o gol de bicicleta. Mais de um, inclusive. Né? Exatamente. Artilheiro do time. O Rony é o tipo do jogador... É rústico. Muito bom pro grupo. Ele não causa problema quando tá na reserva, quando dele. joga ele se mata em campo, ele deixa tudo, ele pode Comia não passarinho quando ele era, né, comia lá novinho, ele falou isso no Mesa floresta Redonda, amazônica. não tinha comida, ele comia passarinho. Mas era uma cultura até dos povos ali, né, que moram na mata, mas ele é um jogador muito útil, resumindo. É isso aí, eu acho que o Corinthians perdeu. O Edmundo não jogou nos dois? Pois é. Por que o Rony não pode jogar? O Miller jogou nos 4. Então, Miller não jogou nos O 4? Alisson não vai pro Corinthians? Então, e tem boa notícia no Peixe, mais uma boa notícia no Peixe. O atacante Neymar iniciou a transição física com bola no gramado do CT Repelé, ainda sem contato, né, com o restante do grupo, e está mais perto de retornar aos jogos. A previsão é que aí em fevereiro ele volte a campo. O craque do Santos se recupera daquela cirurgia no joelho esquerdo, realizada no dia 22 de dezembro. E foi o primeiro treino com bola, mas tem o resto do grupo. O que você acha, Miller? Pelo que você está olhando aí, essas imagens que a TV do Santos divulgou, dele, com a filhinha, jogando bolinha, brincando de bobinho com ela. Você acha que já tá bom para voltar, Miller? Olha, a filha tá, a Mavida, acho que é a Mavida. Essa tal da transição, que essa palavra hoje é muito famosa, é normal, né? Ele tem que fazer esse trabalho específico até depois ir para o campo no bate-bola com o grupo, né? Então, esse processo é normal dele passar, tem que fortalecer o músculo, aquela coisa toda, até porque fez uma cirurgia. Uma cirurgia não é nada... Joelho, né? Exatamente, que é o coração do atleta. Então, acho que ele está na programação certa, né? Para se preparando para poder voltar no mês que vem, como ele disse. Agora começamos nosso giro de repórteres com José Paes, lá no Clube Espéria. Boa noite, Zé. Tem reforço chegando no Timão? Boa noite novamente para você, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, já agradecendo ao Clube Espéria por nos receber aqui nesse dia chuvoso em São Paulo. Bora falar do Corinthians, exatamente o Caio César, jogador de 21 anos, atacante, desembarcou ontem no aeroporto de Guarulhos, vindo lá da Arábia Saudita, estava no Al Hilal, vem por empréstimo até o final dessa temporada de 2026. Mais um reforço importante aí para o técnico Dorival Júnior nessa temporada, que promete ser recheada de jogos importantes. Tem Conmebol Libertadores, Corinthians na fase de grupos, tem Copa do Brasil, Timão, atual campeão da competição, também atual campeão do Campeonato Paulista, brigando pelo bicampeonato, tem Brasileirão, Corinthians estreia na competição amanhã diante do Bahia, lá na Vila Belmiro. Então, o Caio César chegando, um jogador aí que veio por empréstimo, mas se o Corinthians quiser contratar ele, vai ter que pagar 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta lá ao Al Hilal da Arábia Saudita, ele que começou no Curitiba, jogou no Vitória de Guimarães também de Portugal, mais um reforço aí para o técnico
técnico Dorival Júnior. O Marcelo Paz, que é o homem forte do futebol do Corinthians, estava em Assunção, lá na capital do Paraguai, na sede da Conmebol, junto com Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, celebrando os 10 anos de presidência exatamente do Alejandro Domingues na Conmebol, na Confederação Sul-Americana de Futebol. E teve um encontro com Gianni Infantino, presidente da FIFA, posaram para fotos, aquela coisa toda. É o relacionamento do Corinthians agora com o Marcelo Paz, aí com dirigentes importantes, presidente da FIFA, da Conmebol, o Corinthians trabalhando também nos bastidores aí nesta temporada de 2026. Daqui a pouco eu volto, porque enquanto uns estão chegando, viu, Michele, outros estão saindo do Corinthians, a gente ainda tem muita coisa para tratar do Timão no Gazeta Esportiva de hoje. Agora eu devolvo para você. Obrigada, Zé Paz. Bom, fala, Silvestre. Vocês viram, o Caio Jorge, por exemplo, para mim o Rony seria melhor que o Caio Jorge. Não estou dizendo que o Caio Jorge não vai dar certo, mas eu já sei como joga o Rony, o limite dele já é esse, o que ele pode entregar. O Caio César já é uma incógnita, estava meio encostado lá no futebol árabe, então... Mira. Aquela contratação para compor elenco. Ele não vem como titular absoluto, até porque o titular absoluto é o Yuri Alberto. Então ele vem para ser uma opção do Dorival Júnior na temporada. Ele comentou do Infantino. Fala, Eu queria falar um pouquinho do Marcelo Paz ali, já até dirigindo o presidente da FIFA para falar, não, vem aqui, Paulo. Esse tipo de relacionamento é muito importante. O bastidor não é para você corromper o dirigente e ganhar o jogo roubado, não é isso. Por exemplo, o Miller, você vai lembrar muito bem que o Tele Santana, na Libertadores de 92, quando o São Paulo conquistou a primeira vez, ele não queria jogar Libertadores, botou time em reserva. São Paulo tomou ferro lá do Criciúma. O Tele foi convencido depois que o Pimenta, que era o presidente, foi conversar com o presidente da Conmebol e falou, o Tele acha que o campeonato é muito violento, que tem doping. Vamos fazer o exame antidoping, pelo menos nos jogos do São Paulo. O São Paulo paga o antidoping também para o adversário. Claro que eram outros tempos, né? Mas o bastidor levou o Tele Santana a acreditar na competição e deu no que deu. Porque senão não teria jogado, ou teria jogado com o time em reserva. O Infantino veio aqui para o Brasil para divulgar, né, a Copa do Mundo Feminina. Engraçado, pouco se fala da Copa do Mundo Feminina que vai acontecer aqui no ano que vem. Se falou muito sobre Copa do Mundo Masculina, tudo, e no ano que vem temos Copa do Mundo Feminina em 8 sedes aqui no Brasil, 32 equipes e ainda, assim, ficou meio que uma lacuna nesse tema, né? E o presidente Lula está querendo trazer o Mundial de Clubes em 2029 para o Brasil, está fazendo essa tentativa, conversou com o Infantino. Vocês acham isso uma boa ou não? Super. Até porque a estrutura já está montada, né? Não vamos ter que gastar horrores, como foi para a Copa de 2014, inflacionar as coisas para realizar uma Copa, uma Olimpíada. Já que tem a estrutura, o parque esportivo mais ou menos montado, super legal para o futebol brasileiro. O público aqui no Brasil é muito quente, aquela coisa do sul-americano. Eu acho que vai ser um sucesso. O problema é que o Brasil compete, né, com vários países fortes, né? Inclusive a próxima sede da Copa, né, de 2030, né? Eles querem o Mundial de Clubes lá também, né? Tá certo. Antes da gente continuar no nosso debate, daqui a pouco tem muita informação quente para vocês aí de casa. Vamos falar do Paquetá, vamos falar de Corinthians, de Memphis Depay. Tem jogador que não é mais do Corinthians. O Corinthians vai economizar quase 5 milhões aí em salários. Contato direto. Posso ir pro portal? E contato direto agora com o repórter Marcelo Baziatti, que vai trazer informações quentinhas do Palmeiras. Muito boa noite, Marcelo. Tem novidades sobre o departamento médico do Verdão? Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 7 horas da noite contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Para essa partida, o técnico Abel Ferreira não terá à disposição justamente um jogador que havia acabado de voltar. O Felipe Anderson foi relacionado no clássico contra o São Paulo do último final de semana, inclusive chegou a receber alguns minutos nessa partida, mas depois se queixou de dores no joelho, realizou exames, os exames não detectaram qualquer lesão, mas ainda assim a comissão técnica preferiu preservá-lo. Além de Felipe Anderson, Lucas Evangelista e Figueiredo seguem em transição física, também não viajaram para BH, e Paulinho deve iniciar a transição física nos próximos dias. A expectativa é de que Paulinho
volte aos gramados em março. Paulinho, a gente lembra que foi um dos grandes reforços do Palmeiras nos últimos anos, mas que até agora não conseguiu ter uma sequência considerável como titular. Daqui a pouco eu volto para trazer mais informações sobre o Palmeiras e essa reformulação no elenco alviverde em meio às disputas do Campeonato Paulista e agora também do Campeonato Brasileiro. Muita gente saiu e pouca gente chegou, então já eu tô de volta, devolvo para vocês aí no estúdio. Obrigada, Basejo. Ô Miller, pergunto para você, né? O Paulinho deve iniciar essa transição física. Quanto tempo você acha que leva para ele estar apto a desenvolver um futebol de qualidade? Olha, Michele, a contusão dele não foi simples. É uma contusão muito rara. Aquela fissura na canela é muito difícil. Então a torcida vai ter que ter paciência porque vai demorar o Paulinho. Mais tempo ainda? Vai demorar ele readquirir a confiança para jogar. Deve voltar, como disse o Basejo, em março, beleza. Mas até ele readquirir a confiança, perder o medo, Pra botar o pé numa dividida. vai demorar um pouco. Até porque ele estava em vias de se recuperar e no Mundial de Clubes Forçou. né, forçou Aí piorou a contusão. E não deu bom, como se fala hoje em dia. É complicado, porque realmente é uma lesão óssea muito delicada. Agora, é um grande reforço. Quando ele estiver à disposição, é um reforço. O Palmeiras já pagou, tudo bem, ele veio meio já baleado. Reforção. Ele já veio com esse problema. Claro que a recuperação demorou muito mais do que se imaginava, mas quando ele estiver apto a jogar, é um baita reforço. E o Felipe pro Palmeiras. Anderson? O Felipe Anderson já não é titular da equipe. Acho o Maurício mais decisivo que o Felipe Anderson até nesse momento, mas é um bom jogador para compor o elenco do Palmeiras. Para você, Miller? O Felipe Anderson parece de vidro, né? Qualquer coisa ele machuca. Bom. Ele entrou, ele nem machucou sozinho, quer dizer. Então, é difícil. Nessa fase que tá todo mundo fora de forma ainda, sem muito ritmo de jogo, Isso que é duro, né? ele machuca, perde uma semana no departamento médico. Então ele demora a entrar em forma. Vai só depois do segundo semestre, só que ele vai voltar a jogar, quer dizer, readquirir a forma física e técnica. É difícil. E Miller, o Felipe Anderson, antes de chegar no Palmeiras, ele jogava todas lá na Itália. Sim. Todas. Coisa, né? Putz, jogou quase que a temporada E inteira. não é um jogador não velho, Não era hein? suspenso, não se machucava. Não, a expectativa estava lá em Minutagem cima, dele a era vinda dele. gigante. Tanto é que ele cara. veio custando uma bala. Não, e todo mundo, né? Nossa, a contratação Todo mundo aprovou excelente. a contratação, Todo exatamente. mundo, tem ninguém que falou. Pelo que ele fez nas temporadas na Itália, foi muito bem. Então ninguém contestou essa contratação. Agora, Nem o Paulinho. A gente não contesta, a gente critica porque ele não tem jogado bem. Aí não é culpa do Palmeiras, aí é ele que está devendo um pouquinho de futebol. Só para dar uma informação, eu já estava lendo, né, que o Palmeiras conseguiu 125 milhões de reais em transferências de atletas só nesse mês de janeiro. A meta é conseguir até 400 milhões de reais. O Palmeiras está fazendo dinheiro, hein? Clube bem gerido é assim, gostem ou não da titia Leila, clube que tem planejamento, enquanto alguns vendem aí jogador mais para conseguir pagar o salário atrasado do mês passado, outros vão, né? Tem dinheiro, fazem mais dinheiro. A gente Bem gerido há muito tempo. Peraí, a gente vai acabar agora, Sim. esgotar tudo do Palmeiras agora? Não, depois vai ter mais coisa para falar, porque eu quero falar do Veiga, mas depois a gente fala. Antes da gente esgotar todos os assuntos do Palmeiras, vamos trazer aqui para vocês, São Paulinos, a apresentação do novo gerente esportivo do São Paulo, Rafinha, a reportagem da Marina. Aqui você vai ter trabalho, Rafinha. Sabendo do momento do clube, esse é o que me motivou a vir para cá. Essa hora que a gente precisa aparecer. Estou colocando a minha cara aqui porque eu confio em todo mundo que está aqui, porque sei o tipo de pessoa que eu estou lidando. Sinceridade, lealdade e transparência. Ninguém vai aqui esconder nada. Pelo menos eu não vou fazer isso, nunca fiz. Essas foram algumas das primeiras palavras de Rafinha no seu retorno aqui ao CT da Barra Funda, no seu primeiro dia de trabalho. E mesmo ele sabendo de toda a situação envolvendo o clube, ele disse que nem os atrasos salariais e nem a crise política podem ser muletas para o elenco no restante da temporada. Fui campeão aqui no São Paulo com salário atrasado. Nenhuma profissão, isso é normal. Mas a gente sabe o momento, entende o momento. Então, respeitando a todos que trabalham, todos os funcionários de São Paulo, mas isso não pode ser não podemos se apoiar nisso.
Rafinha chega para a função de gerente esportivo, mas garantiu, não irá substituir Muricy Ramalho. É impossível uma pessoa substituir a figura do Muricy no São Paulo. Então, meu carinho, gostaria que estivesse aqui com ele, do lado dele, mas a gente entende e respeita o momento dele. E para acabar com qualquer polêmica, falou também sobre Hernan Crespo e a declaração dos 45 pontos que deu o que falar. O Brasileirão, 45 pontos. Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Não é o pensamento do São Paulo. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande. Ele gosta muito desse clube. Nós conversamos hoje pela manhã. O Crespo sabe que tem pessoas agora que estão aqui para ajudar, para blindar, para deixar para que ele se concentre só no futebol. E todos já estão pensando no amanhã. O São Paulo, que está em situação crítica no Paulista, estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo no Morumbis. O gerente esportivo Rafinha estará presente e conta com o apoio do torcedor. O torcedor está no direito dele, que o que aconteceu não foi legal. Essa desconfiança vai existir. A gente sabe que isso não é da noite para o dia que vão tirar, mas eu peço que o torcedor confia porque nós estamos de volta. Eu não sou o salvador da pátria de nada, não vim salvar nada, nem poder para isso eu tenho. Agora vim ajudar. Hoje começa uma nova etapa no São Paulo. Pode confiar. Chegou falando com propriedade. O que vocês acharam da entrevista do Rafinha? Vou começar pelo Silvestre e depois eu quero que o Miller destrinche este Rafinha, porque o Miller está lá dentro do São Paulo, conversa com muita gente. Fala, Silvestre. O Rafinha não é gerente. Ele virou gerente de esportivo, é isso? É o cargo dele. Gostei muito mais da ideia do Miller no Mesa Redonda. O Leonardo, que foi lateral esquerdo, que também jogou no São Paulo, multicampeão, que é um gerente, que já tem um cargo administrativo há muito tempo na Itália, na França, em grandes clubes europeus. Então, agora, o Rafinha com certeza vai agregar, porque até outro dia estava jogando, fala a linguagem do jogador, vai fazer esse meio campo. Agora, até que ponto ele vai ter autonomia? Ele vai contratar? Ou ele vai ter que sempre reportar para... Acho que é positivo, mas eu quero ver para crer. Miller, qual você acha que vai ser essa função do Rafinha? Ajudar a contratar, fazer intermediação com a boleirada? Já chegou falando que o São Paulo não pensa pequeno, só 45 pontos. O que você achou de tudo isso? E você que está lá dentro, olha, o que Michele, você traz de a exclusivo? contratação do Rafinha foi um pedido dos jogadores, que se reuniram para isso. Por quê? Não estou aguentando o Crespo? O que aconteceu? Não. Para a função de gerente de futebol, os jogadores que pediram a contratação dele. Tá. Quer dizer, isso é uma coisa. Agora, eu disse isso no Mesa. Passou lá o Raí, o Lugano, o Ricardo Rocha. Verdade. E nenhum teve poder absoluto. Não. Este é o problema de um cargo. Independente do cargo, o cara tem que ter poder. Senão, como disse o Silvestre, porque só uma transição, vou fazer um meio de campo aqui entre a comissão técnica, os jogadores. Aqui no vestiário, isso é muito nada, isso é muito pouco. O São Paulo hoje, Michele, é um clube quebrado. O São Paulo é um clube quebrado. Tem um presidente que assumiu agora, que está ainda perdido no seu novo cargo, né? Então o que acontece? O problema, aí tem o problema campo. O problema campo é que o Crespo não tem mais o poder sobre o grupo. O jogador não respeita mais o Crespo. Você acha que ele está perdendo o comando ali? Já perdeu há muito tempo. Ele não manda mais os jogadores. E quando um treinador perde o comando, não tem jeito dele ficar mais no cargo. Não é questão de não gostar do Crespo, não. É uma realidade. Ô Miller, por que ele perdeu o comando do grupo? Com o passar do tempo, os jogadores viram, muita gente viu que ele, taticamente, não é essa maravilha toda. Deixa a desejar? Muito. Taticamente, o Crespo é fraco. E tecnicamente também os atletas... Taticamente é na armação da equipe, acho que ele era muito repertório. Ele é muito fraco. Aí o goleiro viu isso, não tem mais respeito. Ali no São Paulo, ninguém manda. Esse é o problema do São Paulo hoje. Ninguém manda. Não tem Milton Cruz, você pode colocar o Rui Costa, Rafinha. Acho que nem o Muricy mandava. Ninguém manda. Por isso que o São Paulo está desorganizado. Por isso que eu falei. Mas nem o presidente Harry. Por isso que eu falei, contrata o Leonardo para vir botar ordem na casa, porque do jeito que tá,
É aquilo que os próprios jogadores falaram. Já é um gestor, já é um gerente. Os próprios jogadores falaram isso, dirigente. Michele. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai sofrer muito. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está vendo que o time é fraco e tem um treinador que taticamente também é fraco. Taticamente pode não ser a oitava maravilha, mas eu quero defender o Crespo, porque ele está sozinho. Ele está segurando a bola, ele virou o porta-voz do São Paulo. Ele fala de política, de futebol, briga porque vestiário. porque ele quer. Tudo bem, mas Ele ele não tá. tem que falar de jogador, política, ele tem que falar de futebol. Mas caiu o presidente outro dia e ele já estava meio. É só ele. O técnico de futebol, ele é um porta-voz do clube de uns anos para cá. Sempre foi, mas de uns anos para cá é o cara que mais fala publicamente do clube que ele dirige. É o técnico, não é o presidente. Os presidentes dão poucas entrevistas, os dirigentes não vão mais na zona mista como iam antigamente. A gente não Lembra tem o mais Marco acesso. Aurélio Cunha, que sempre ia? Quem fala em nome do clube, pode escolher o clube, pode escolher o técnico. Marcelo Portugal é Gouveia o treinador. ia, então, presidente. o cara que... Eu não vejo o Felipe Luiz falar do Flamengo, assim. Não. Eu acho que o Crespo... na grande maioria dos clubes é assim, o Crespo não deveria falar o que ele fala. Acho que ele está pedindo para ser mandado embora. Não pode falar uma coisa dessa. 45 pontos, por exemplo. Eu acho que ele foi sincero, honesto e falou o que tinha que falar assim. Ai, Agora, mas já tá jogando a óbvio- toalha, Silvestre. Ele está sendo realista. Você vai enganar o torcedor? Não, mas peraí, mas então quer dizer, não precisa de um treinador assim, que está pensando em lutar para não cair no Campeonato Brasileiro? Eu contrato outro. Ué, é mais O fácil. cara, quando é sincero, honesto e transparente, tá se queimando no clube, no grupo, junto à torcida. Silvestre, Então tem que falar mentira? pô? Não, Silvestre, existe uma declaração do treinador na imprensa e existe a declaração dele no vestiário. É isso aí. Isso aí é uma lei que nunca mudou. Ele mudou agora, mas isso aí... Mas quem disse que no vestiário ele não falou, pessoal, eu precisava dar uma resposta pública assim, mas nós vamos brigar por coisa maior. Isso reflete no grupo. Isso reflete no grupo. Lembra do Abel, ano passado? Não refletiu no grupo? No vestiário o discurso Não refletiu foi no outro. grupo a declaração do Abel? Mas eles decidiram juntos lá que é isso, vamos focar tudo ali. Eu também não concordei com essa decisão, mas o cara falou a real. Deixa eu só deixar uma pergunta. Esse São Paulo, o elenco do São Paulo é pior do que o do Mirassol? Por exemplo, que teve uma campanha brilhante ano passado? Veja quanto custa um elenco e quanto custa outro. Depois vocês respondem para mim. Tem mais Corinthians no Gazeta Esportiva. Zé Paz volta com mais. Finalmente o Timão definiu o futuro do Héctor Hernández, espanhol Héctor Hernández. Exatamente isso, o jogador estava afastado desde agosto do ano passado, vinha treinando separadamente no CT Dr. Joaquim Grava e agora o Corinthians rescindindo amigavelmente o contrato com esse atleta de 24 anos, espanhol, fez 24 partidas no Corinthians, marcou só 2 gols, 2 assistências, o último jogo dele tinha sido em junho do ano passado, então o Corinthians rescindiu amigavelmente, quebrou o contrato com o Héctor Hernández, que agora vai seguir a própria carreira e o Corinthians imaginando que vai economizar com a saída dele em salários 4,8 milhões de reais até o final dessa temporada de 2026. Então, Héctor seguindo o próprio caminho e o Corinthians trilhando também o próprio caminho agora nessa temporada de 2026. O Romero, que estava recentemente no Corinthians, na segunda passagem dele pelo Timão, 33 anos, assinou com o Boca Juniors lá da Argentina. Tem tudo muito encaminhado com o Boca Juniors para ser atleta do clube argentino, jogador que aqui no Corinthians, aqui no Brasil, teve uma passagem muito grande, títulos importantes, Campeonato Brasileiro, agora recentemente ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista em 2025 e agora vai atuar lá no futebol argentino num contrato importante, com um time importante, com uma marca importante que é o Boca aqui na América do Sul e em todo o planeta. Ángel Romero, o ídolo da fiel corintiana, por que não dizer assim, agora seguindo lá no futebol argentino. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais de Corinthians, porque tem um assunto aí relacionado à dívida do Timão que a gente precisa comentar no Gazeta Esportiva de hoje. Isso é assunto para daqui a pouquinho, Michele. Devolvo para você. Obrigada, José Paz. Bom, Corinthians então rescindiu com o espanhol Héctor Hernández, amigavelmente, vai fazer uma economia aí de quase 5 milhões de reais. Não devia nem ter vindo, né? Nada contra o rapaz, mas uma contratação esdrúxula do 24 Corinthians. jogos, 2 gols. Agora o Romero vai dar certo no Boca, né? Porque ele não tem mais a força de antes, mas o perfil do Romero
compatível, porque no Corinthians o torcedor gosta de jogador raçudo, não precisa nem ser craque, nada, precisa ser raçudo, e o Romero é. É a cara do É Boca. uma espécie de Rony, digamos assim, entrega tudo. E o Boca também gosta de jogador assim, eu acho que vai dar certo. Não tinha mais mesmo que tirar do Romero no Corinthians, Miller? Não, até porque o ano passado ele foi mais reserva do que titular, né? Então, não até dava porque... para ser titular mais? Não, acho que tinha outros jogadores à frente dele até, principalmente na força, como disse o Silvestre, né? O futebol 90% força, né? Lógico que no Boca é uma outra realidade, aquela coisa toda, né? O Boca é um time hoje tecnicamente muito fraco, precisa contratar, e o Riquelme falou que não vai fazer grandes contratações, então ele chega lá para, lógico, né? Solucionar um problema da posição. Não creio que ele vai ter um grande sucesso como teve no Corinthians, até porque ele já não tem 20 anos de idade. Olha, no ano passado, nós mostramos aqui no Gazeta Esportiva o projeto de reforma do Canindé. E agora o Alexandre Silvestre voltou até o Estádio da Lusa para ver qual que é a situação atual e a previsão para o início das obras. O Canindé resiste ao tempo, à crise, aguardando por novos ares, antes de desatar o nó da burocracia para que a reforma saia do papel. O estádio está em compasso de espera. Eu olho para esse estádio e falo assim, cara, é um dos últimos ícones de futebol raiz que a gente tem na cidade de São Paulo. Se pudesse ficar assim, seria maravilhoso, eu ia adorar. Mas infelizmente a gente tem que fazer frente à realidade, né? Arena multiuso para mais de 50 mil pessoas. Obra estimada em 800 milhões de reais e 3 anos para ser concluída. Para isso, não basta apenas cimento, tijolo, ferro, engenharia e boa vontade. Eu já fiz obra na minha casa, todo mundo que fez sabe, né? A promessa é de 3 meses, quando você vai ver, você está 2 anos lá e não conseguiu entrar na casa ainda, né? Isso é complicado. Enquanto isso, maquiado aqui e ali para atender às regras mínimas de conforto e segurança, continua sendo utilizado do jeito que dá. Ontem a Portuguesa perdeu para o Guarani, 1-0, desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação. A torcida, que aplaudiu o time na saída do gramado pelo esforço apresentado com um jogador expulso desde o início da partida, sofreu com a logística antes do jogo para entrar no setor das arquibancadas numa noite com 5 mil pessoas presentes. Essa é a linha do meio-campo do Canindé. E é mais ou menos por aqui que passa uma outra linha imaginária separando o terreno da prefeitura numa concessão à Lusa do território que pertence à Associação Portuguesa de Desportos. E é justamente isso que está travando a reforma do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Aqui a gente está na prefeitura. Aqui é a prefeitura. Para ir para a Portuguesa tem que ir para outro lado do campo. É uma diagonal mais ou menos de uma bandeirinha de escanteio até a outra. É isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente tinha inicialmente lá em 96 um prazo de 99 anos. A lei de 2023 reduz esse prazo de 99 para 40, sendo 20 prorrogáveis por mais 20. O receio é que a gente precisa ter toda essa papelada, todo esse trâmite resolvido para que o investidor tenha segurança que ele está investindo em alguma coisa que amanhã não vai ter um problema. A prefeitura criou um gabinete para cuidar do caso e garantir segurança jurídica aos possíveis investidores interessados. O estádio Oswaldo Teixeira Duarte, nome do avô do atual presidente da Portuguesa, segue de pé, como há décadas conhecemos, e à espera do futuro. Apego emocional, claro que existe, mas a gente tem que entender que hoje o Canindé precisa de uma revitalização, precisa de uma reforma, precisa ser modernizado. E aí, Silvestre? Eu amo o Canindé, minha primeira vez lá foi em 84, Miller jogava, clássico, estádio dividido ao meio, mais de 30 mil pessoas no Canindé. O que está acontecendo é o seguinte, se quiser construir ou reformar, pode fazer. Só que como tem essa divisão de terreno, uma parte cedida pela prefeitura e outra parte que é da Portuguesa, uma lei mudou recentemente,
Claro que quem vai investir fica com uma certa insegurança. Daqui a 20 anos vai ter que prorrogar o prazo de empréstimo do terreno da prefeitura, digamos assim, para a Portuguesa. Então isso aí tira um pouco do ímpeto de quem pode investir. Mas solucionado esse problema, esse impasse, e a Portuguesa está com uma boa relação na Prefeitura de São Paulo, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Pode até começar uma obra nesse ano, mas não há prazo. A Portuguesa não vai gastar nenhum centavo, são os investidores que a Portuguesa e a SAF da Portuguesa, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que cuida do futebol da Portuguesa, vão tentar trazer investidores, a construtora, para realizar a obra a custo zero para a Portuguesa. Mas o cara, para botar quase R$1 bilhão, a obra supõe-se que vai custar 700, 800 milhões, quase R$1 bilhão. O cara precisa ter segurança jurídica para gastar essa grana num investimento desse tamanho. Mas esse é o problema do investidor, ele quer investir e aí o lucro vai ser a longo prazo mesmo. Mas só que em 20 anos já dá para você adquirir um lucro. Pô, em 20 anos, o investidor vai viver mais 20 anos? Não sei. Pô, 20 anos é muito tempo. Eu não sou investidor, mas segundo os presidentes da Portuguesa e da SAF, os investidores precisam de mais segurança jurídica para poder colocar esse aporte financeiro para levantar um novo Canindé para 50 mil pessoas. Miller, eu perguntei aqui se o São Paulo tem um time melhor do que o Mirassol. Não, não tem não. Não tem? Não. Mas quanto que ganha, quanto que custa a folha do São Paulo? Mas aí, esse é o problema, porque um clube grande, nesse ponto ele Maria vai com as outras. Poxa, mas o meu rival tem uma folha de 25, por que eu tenho uma folha de 10? Aí fica essa briga, o São Paulo tem uma folha de quase 30 milhões por mês. De reais? E o Mirassol não passa de 4. Mas só que, lógico, tem uma somatória de coisas, né? A atmosfera do Mirassol é um time sem pressão, a torcida lá é simpática ao time. Todo esse somatório de coisas conspira a favor do Mirassol e dos jogadores. Eles desempenharam o melhor futebol. Mas o time do Mirassol hoje é muito mais time que o São Paulo. Haja vista que o Mirassol hoje está ali na Libertadores. Se o Mirassol, você tira o time do Mirassol do ano passado, coloca a camisa do São Paulo para jogar o Brasileirão de 2025. O São Paulo / Mirassol teria ficado em 4º lugar no Brasileirão? Olha, como eu te falei, o ambiente contamina. Como eu te falei, é um somatório de coisas, né? O Mirassol é um time que não tem pressão. Quase a torcida local mesmo de Mirassol. Imprensa, exatamente, é uma outra atmosfera. E os jogadores lá têm uma liberdade muito grande e um grande treinador. E um grande CT, né? A gente fez uma reportagem exclusiva aqui que mostramos tanto no Gazeta Esportiva quanto no Mesa Redonda. Que estrutura, gente. Que estrutura que tem o Mirassol. Tem mais Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva? Claro que tem. Bazé Jô, conta pra gente como é que tá o elenco do Verdão para a estreia no Campeonato Brasileiro? Olha, Michele, o Palmeiras vive a expectativa da estreia no Campeonato Brasileiro, mas a reformulação em seu elenco está longe de ser concluída. A torcida, inclusive, vem pressionando a diretoria por reforços, porque até agora só chegou um novo jogador no Palmeiras, que é o Marlon Freitas, vindo do Botafogo. Inclusive, ele vem recebendo muitos minutos, vem sendo titular em muitas ocasiões, mas só ele chegou. E vários nomes já foram embora. Até agora, 4 atletas deixaram o Palmeiras em definitivo. A gente tem aqui a lista. O Facundo Torres foi para o Austin, Aníbal Moreno foi para o River Plate, Mikael foi para o Inter Miami, o goleiro Everton foi para o Grêmio, isso sem falar nos empréstimos, como por exemplo o Caio Paulista, que acabou indo para o Grêmio também. Enfim, muitos jogadores deixando o Palmeiras e poucos atletas chegando no clube. Ainda assim, o Verdão tem vários nomes na mira. A gente lembra que o Palmeiras se interessa pelo zagueiro Nino do Zenit, tem outro defensor, o Igor Júlio do West Ham, o John Arias do Wolverhampton, talvez seja a prioridade número 1 da diretoria no mercado, e tem também o Almada do Atlético de Madrid, mas o Almada recentemente garantiu que vai permanecer no clube espanhol, então as expectativas em relação ao Almada diminuíram e muito. O Palmeiras, embora lide com a pressão da torcida, entende que essas negociações são muito complexas por se tratarem de atletas super concorridos no mercado. Por hora, o clima é de paciência, mas a pressão da torcida tem aumentado cada vez mais por reforços, viu, amigos? Show, Bazégio, muito obrigada. Então vocês estão vendo o Palmeiras se movimentando aí, e eu gostaria de saber
do Rafael Veiga, opinião do Miller, do Silvestre aqui. O Veiga pode estar indo aí para o América do México. Vocês acham que ele cairia bem no América do México? Lembrando que o contrato do Veiga com o Palmeiras iria até 2027, né? 11 títulos, super ídolo do Palmeiras. Está na hora decisivo nos jogos mais importantes. Não, a história do Tá Veiga na hora no de Palmeiras deixar mesmo o é Palmeiras? maravilhosa. Daria certo no América do México? Por que não? Agora eu te pergunto o seguinte. Tudo bem que ele não é mais o titular, só que jogou 53 partidas ano passado, fez 7 gols e deu, acho que 11 assistências aqui de cabeça, acho que foi isso. Tem algum meia atacante no Palmeiras melhor do que o Veiga hoje? Do nível dele, ou melhor. Tem, Miller? Não, substituto pro Veiga no Palmeiras, não. Eu acho que você não pode deixar alguém embora sem ter alguém que... Mas pelas declarações do Abel... Ele não quer mais contar com o Veiga, né? Não, pelas declarações, não. Então aí, o Abel que manda no clube. Então, o Maurício... dificilmente... E tem essa proposta do América do México, que é um clube muito rico. O dono da televisão Azteca é o dono da Televisa, perdão. Ele é o dono do América do México. A família, né? Uma família grande, tradicional no México, né? Então é um clube muito, muito rico, né? O Maurício está muito abaixo do Veiga? Muito abaixo, mas acho que eu acho o Veiga mais jogador que o Maurício. Só que o Maurício tem começado melhor esse ano do que o Veiga, até porque o Veiga começou no banco, né? Então eu acho que um grande fator determinante é que o Abel já não quer mais o Veiga. E o Veiga tem ali uma limitação na região do quadril. Pubis, tal. Não é? Não era pubalgia. Eu acho que foi quadril. Ele teve alguns alguns problemas que deram uma travada no futebol dele. E claro que eu não estou aqui analisando questão financeira, se é bom para o Palmeiras, se é bom para o Veiga. O Veiga, se for lá para o México para jogar por empréstimo, depois pode ser comprado. Se for comprado agora, melhor ainda, porque os caras têm grana. Eu estou analisando tecnicamente. Tem alguém melhor que o Veiga no Palmeiras hoje, com o Abel querendo ele ou não, nesse momento? Eu não acredito que tenha. Puxa, gosto do Veiga, acho que tinha que continuar no Palmeiras. Mas tem um time que está se reforçando e está quase chegando num consenso com o West Ham. É o Flamengo para trazer quem? Lucas Paquetá. Os valores já foram acertados. 41 milhões de euros em 4 parcelas. Só falta decidir o valor da parcela imediata, aquela primeira parcela, o quanto que vai ser, eles estão divergindo aí em 5 milhões, em tantos milhões de euros. O sinal. O sinal, aquele o depósito ali. O Paquetá está pressionando muito o clube inglês para essa liberação imediata, né? Ele que foi revelado no Flamengo, que tem uma história ali no Flamengo. E, inclusive, o Flamengo gostaria de contar com o Paquetá já para o jogo da Supercopa contra o Corinthians, mas acho que não vai dar tempo. O contrato está pronto, já está na mão do West Ham. E aí, Miller, Paquetá, Flamengo, vai dar casamento? Poxa, já deu. Até porque a família dele, né? A família do Paquetá queria voltar, morar no Rio, aquela coisa toda. E o Paquetá também se expressou dizendo que quer jogar no Flamengo, né? Já falou isso pro West Ham, tanto é que ele nem treina mais no West Ham, nem está treinando, né? Já acertou o contrato com o Flamengo. O Flamengo está fazendo uma grande contratação, né? Diante do nosso cenário aqui, né? Ele vai chegar, lógico, vai chegar como titularíssimo, né? E outra, vai reforçar muito mais o Flamengo, até porque se Palmeiras e os outros não abrirem os olhos, o Flamengo vai ganhar tudo esse ano de novo. Foi embora muito jovem daqui, né, Silvestre? Sim, foi bem novo. Eu tenho as minhas restrições ao Paquetá na questão técnica, porque assim, ele joga bonito, ele tem um jeito, mas ele não decide muito o jogo. Ele é um cara, né, que vai pra dentro e decide. Agora, pro nível de hoje, pro cenário, ele vai deitar e rolar aqui no futebol brasileiro. Você tá exigente, hein, Silvestre? Eu sou, cara. Vocês vão me chamar de saudosista e tal, mas desculpa, cara. Eu ia falar uma expressão que eu não posso. É bonitinho, mas... Não, olha, eu não acho, acho um grande jogador. Ele é um bom jogador. Bom jogador, okay. Agora é o seguinte, eu só quero dizer que esses 41 milhões de euros são divididos em 4 parcelas, sendo que 2 são neste ano, uma em 2027 e uma em 2028. Tá? Então, o sinal é que tá... Eu fiquei sabendo, na sexta-feira ele deve embarcar no Rio.
Sexta-feira? Desembarcar no Rio. Mas Eu não joga contra o Eu Corinthians. fiquei sabendo que ele vai desembarcar no Rio. Quanto valeria? Tá bom, sou saudosista, velho, tiozão. Quanto valeria o Miller no auge? Nossa Pelo Senhora! amor dos meus Não, filhos. olha, essas comparações eu não gosto. Acho que tá tem bom, que mas falar, eu que fiz, tem que menino, falar do não foi futebol você. atual. Isso. O futebol atual, Tem nada a o ver. Paquetá no futebol atual Tá bom, brasileiro, mas a comparação ele vai fui eu que sobrar fiz. em campo, Michele, ele vai sobrar em campo. Concordo. Ele vai, no time do Flamengo, que é o melhor time da Sul-América, vai deitar e rolar. E o mercado da bola está fervendo com mais notícias. O goleiro Thiago Volpe, que estava no Grêmio, foi anunciado como novo reforço do Red Bull Bragantino, com contrato válido até o final desse ano. Já o atacante Keno foi emprestado pelo Fluminense ao Coritiba. Movimentações aí, né? As movimentações todas até o dia 3 de março, certo? E o Bragantino, o Red Bull contrata direitinho. Claro, não é tudo que dá certo, mas como contrata direitinho, hein? A CBF anunciou hoje o primeiro modelo de profissionalização da arbitragem no Brasil. O projeto vai contemplar inicialmente 72 árbitros que receberão salários mensais com taxas variáveis e bônus por performance e deverão se dedicar prioritariamente à atividade sem a obrigação de exclusividade. O investimento para o biênio 2026-2027 é de 195 milhões de reais. Olha, algo que a gente sempre lutou e disse que era necessário aqui, né, Miller? Exatamente. A gente pode dizer assim, tá começando tarde? Tá. Tá, mas já começou. Antes tarde que nunca. Exatamente. Então, acho que parabéns ao presidente da CBF por essa iniciativa. Isso vai, lógico, vai melhorar a arbitragem, isso é uma outra coisa que a gente vai ver na prática. Porém, essa profissionalização é muito importante para os árbitros. Parabéns ao presidente da CBF. Mas de uma certa forma já não existe a profissionalização, os caras recebem para isso. Ah, mas tem que fazer bico. Quantos profissionais de outros segmentos fazem também trabalhos paralelos? Eu acho que o grande problema da arbitragem é falta de personalidade dos árbitros dessa geração e a culpa não é deles. A culpa é um pouco do VAR que chegou para servir de muleta e de quem comanda a arbitragem. Precisam ensinar melhor esses árbitros que são especialistas nas regras escritas, mas que não entendem a dinâmica do jogo de futebol, na minha opinião. Resultado da enquete. O Endrick merece uma chance na seleção, em amistoso aí antes da Copa do Mundo? Logo mais o Ancelotti vai convocar. Maioria respondeu, sabe o quê? Não! Estão com o Miller. 68% dos votos, inacreditável. Olha aí, Ancelotti. Mas o Miller falou não desconfiando, hein, Miller? Ele falou não, mas votou em sim, num monte de dividida do que é melhor. Não. Não, tem direito à réplica. Você estava comparando bola. Claro. Bola. Não merecimento. Isso mesmo. Último contato com o repórter José Paz, agora para falar sobre a dívida do Corinthians. Zé Paz, saiu o valor atualizado do rombo nos cofres do Timão? Saiu sim, Michele, 2,8 bilhões de reais, um recorde aí na dívida do Corinthians. Entre janeiro do ano passado e novembro também de 2025, o Corinthians teve um déficit de 248 milhões de reais. E essa dívida aí, esses tais 2,8 bilhões de reais, eles envolvem todas as questões trabalhistas que o Corinthians tem e também a dívida da Neoquímica Arena, a dívida lá com a Caixa, que hoje é de 660 milhões de reais. Então, a dívida da Neoquímica, dívidas trabalhistas, 2,8 bilhões de reais. Vai ter muito trabalho aí o presidente Osmar Stabile nos próximos meses, nos próximos anos, e até por isso o Corinthians tem sido muito cauteloso no mercado da bola e nas contratações. Marcelo Paz, na apresentação dele, disse que é isso mesmo, o Corinthians tentando costurar aí contratações que venham a custo baixo, custo zero, só tendo que pagar salário, tendo que pagar pouco em relação a empréstimo. Então o Corinthians vai nessa toada aí, pelo menos nesse início de 2026, até o final dessa temporada, deve ser assim. Corinthians que vai encerrando aí a sua preparação para a partida de amanhã contra o Bahia, jogo lá na Vila Belmiro, jogo 1 do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, também para o Bahia. Não vai ter o Kaká, que está naquela fase de transição física, se recuperando de um estiramento no abdômen, e deve ter a presença aí, pelo menos por alguns minutos, do Memphis Depay, o Corinthians que está colocando tudo o que tem nesse início de 2026 na Supercopa do Brasil no próximo domingo contra o Flamengo, lá no estádio Mané Garrincha. Devolvo para você, Michele. Muito obrigada, Zé Paz. Diga, 2,8 bi, quer dizer, por mais
que o presidente Stabile faça uma Nossa. engenharia, a dívida sobe. Mas calma, São Paulino, o tricolor chega lá. É uma questão de tempo, Miller. Em termos de dívida. Que coisa, gente, né? Como que vai pagar um negócio desse, Não, né? em 3 anos não paga. E a vaquinha, terminou em quanto? Acabou a vaquinha ou continua lá o 50 pessoal? milhões mais ou menos, só que foi um movimento, ao meu ver, fantástico da torcida do Corinthians. 48 Quitou lá milhões os boletos cerca, do né? estádio. Ué, né? Quitou Alguma coisa pagou, né? Alguma coisa levantar pagou. 50 milhões de reais não é qualquer torcida que consegue fazer um negócio desse, pelo Isso amor. mesmo. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Muito obrigada, tetracampeão Miller. Você que está em casa, siga a gente nas nossas redes sociais. Instagram, @Gazeta Esportiva, youtube.com/Gazeta Esportiva. Você, inclusive, pode assistir o nosso programa, deixar lá seu comentário, seu coraçãozinho para nós, tá bom? Curtiu. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau.